Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos vocês na nossa casa hoje. E o nosso irmão Orlando Dias, que vai trazer a sua palavra à luz da doutrina espírita e em nome de Jesus. Isso é muito importante para nós. Então agora nós vamos fazer a nossa oração para o início, né? Lembrando do nosso almoço amanhã, que hoje estamos todos envolvidos no pré-preparo, né? Nós temos o nosso almoço fraternal, que será entregue amanhã no CBP. Então hoje estivemos nos preparativos, já iniciando os preparativos. Mas, apesar da caridade, além da caridade, né, que toda essa renda dos nossos eventos são revertidos para as obras sociais da casa, a prioridade é a doutrina espírita, o conhecimento para a nossa evolução. Então é o que viemos fazer aqui hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos bons espíritos assistência para essa noite, para o nosso irmão Orlando, para nós que possamos assimilar as palavras para colocá-las em prática. Esse é o objetivo, esse é o desejo de que tenhamos conhecimento, porque como Jesus nos disse, espíritas, né, aos cristãos, né, amai-vos e instruí-vos. E a doutrina espírita nos lembra sempre disso através da vasta literatura que nós temos. Então, que possamos nesta noite, com o nosso irmão Orlando e suas palavras, que possamos assimilar e interiorizar os conhecimentos recebidos para colocá-los em prática. Temos muito a aprender ainda. Estamos muito longe da perfeição, mas o caminho é esse. Obrigada por estarem todos aqui e vamos lá, nosso irmão Orlando, o microfone é seu, que Jesus o abençoe. Muito bom. Boa noite. Boa noite também aos amigos que irão nos assistir pelas redes sociais daqui a pouquinho também. Que bom estar aqui mais uma vez nessa casinha abençoada, a qual nós vamos estudar, né, mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos conversar sobre o tema Amai vossos inimigos, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos amar vossos inimigos, a gente tem um exemplo maravilhoso que foi do nosso mestre, né? Ele ensinou a amar, mas ele não deixou nada escrito. Todo o ensinamento que ele nos deixou foi através das suas atitudes. E uma delas, a mais marcante que eu acho, é amar os inimigos. Que na verdade a gente fala inimigo, mas se a gente for olhar de um contexto muito maior, não existe inimigo, né? Na verdade, o único inimigo, né, que nos aflige, adivinha quem é? Somos nós mesmos, né? Então, somos os únicos inimigos da nossa própria vida. O restante são amigos que ainda não conhecemos e que ainda vamos conhecer. Então, Jesus nos deixou bem claro nessa vinda dele, esse exemplo de amor maior, quando também na partida dele, na crucificação, em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele xingou ou emitiu qualquer tipo de vibração negativa contra aqueles que os maltratou, né? O que ele falou no final? O que ele falou no finalzinho da crucificação? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, quando muitas vezes a gente recebe algo que não gostou de alguém, ou alguém que nos feriu, alguém que fez alguma coisa que te deixou muito triste, muito chateado, será que a gente também não pode pensar de uma forma parecida?
Ele não sabe o que faz? Por quê? Porque a gente começa a entender que todos nós somos falíveis. Todos nós estamos aqui aprendendo. Todos nós estamos aqui sujeitos a erros. E vamos errar, vamos continuar errando. Então, abaixo de Jesus Cristo, está todo mundo ainda caminhando em busca da angelitude, né? Então, somos falhos. Então, a gente perdoar os inimigos, ou seja, perdoar aquelas pessoas que nos feriram, é um ato de caridade, é um ato de amor, mas não em relação às pessoas que nos feriram. Quando a gente perdoa alguém, a caridade é para eles ou para nós? O que vocês acham? Para nós. Não é? Mas por que é uma caridade para nós? Porque você liberou algo negativo que estava dentro de você. Um sentimento negativo. Nós não podemos ficar carregando esse sentimento negativo, essa mágoa, esse rancor, esse sentimento ruim, e que muitas vezes as pessoas passam a vida inteira carregando isso e não percebem que apenas você está se maltratando. Você está carregando isso sem necessidade. E às vezes a pessoa, mas você não sabe o que a pessoa fez para falar isso. Mas às vezes a pessoa nem lembra daquilo que fez. E você está carregando isso. E a gente não percebe que esse tipo de sentimento ruim, por menor que seja, ele vai crescendo. Vai como se formando uma bola de neve, até chegar no nosso corpo físico. E aí começa a vir o adoecimento do corpo. Não é, às vezes a pessoa fala, em relação à doença, ela não nasce no corpo físico e vai para o perispírito e depois para o espírito. É ao contrário. Primeiro ele nasce no espírito, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Depois ele parte para o corpo espiritual. Aí vai condensando, vai acumulando. Então todo tipo de sentimento ruim, de mágoa, tristeza, ela condensa e vai passando para o corpo físico. Por isso que muitas vezes... ontem, inclusive, eu estava assistindo um vídeo do Dr. Paulo César Frutuoso, que ele é do Lar Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, médico, vai vir até no SEAC no mês de agosto, e ele é especialista em questões de cura mediúnica, é fantástico. E ele falou, e ele é médico, e ele falou em relação às doenças físicas, mais de 90% são causados pelos nossos sentimentos acumulados. Mais de 90% das doenças são de sentimentos acumulados. Se a gente fizer uma reflexão durante os nossos momentos durante o dia, que tipo de sentimento, que tipo de que a gente tem dentro de nós, que a gente carrega? Será que a gente fica carregando mais sentimento negativo ou positivo? Não é? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesse tipo de sentimento que a gente sente, que a gente tem dentro de si. Então, guardar mágoa em relação a alguém não é bom para você, não é bom para nós. Então, não importa o que foi feito, a gente tem que conseguir começar a trabalhar em cima do perdão. Claro que a gente não vai virar a perfeição amanhã de manhã, não é? Mas tem que ter um começo, tem que começar a trabalhar isso, porque a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, não é? E aí você vai levar esse sentimento ruim para o outro lado? Ou vocês acham que quando a gente desencarna a gente vira anjo? Né? Não, a gente parte para os mesmos sentimentos, as mesmas alegrias. A gente vai lá, vai ficar com as mesmas mágoas. E se você fica carregando esse sentimento ruim, sabe o que você vai se tornar lá? Um obsessor. Você vai ficar guardando mágoa, você vai querer ficar perto de quem te magoou. Então é importante a gente liberar isso como visando o nosso próprio benefício. Então Jesus fala que significar amar os inimigos como um ato de caridade, perdão e desapego do egoísmo, visando o bem-estar do próximo e a nossa própria evolução. Nós só temos a ganhar com isso, a crescer com isso. Amar os inimigos é superar o ódio e a vingança, buscando a paz e a reconciliação. Mas será que a gente precisa conviver? O que vocês acham? Perdoar aquele que te fez mal, é necessário a gente se tornar best friend? Melhor amigo, tomar café? Não. Não há necessidade, né? Não precisa ter um sentimento de vínculo.
Mas é necessário que a gente ame à distância, pelo menos. Quem sabe mais para frente voltamos a ter um vínculo afetivo. Mas é importante a gente mudar o sentimento que a gente tem em relação à pessoa, mesmo que seja a distância. Mesmo que, um exemplo, a pessoa fez um mal a você e ele não está mais aqui encarnado, ele está recebendo essa vibração. Então é importante você sempre pensar que você seja feliz, que você esteja bem aonde você estiver. No começo é difícil fazer isso? Eu sei, nós sabemos, não é? Porque muitas vezes a mágoa foi muito profunda. Mas a partir do momento em que você começar a fazer isso, mesmo que mecanicamente, vai se tornar um hábito. E aí teu coração vai ficando mais aliviado. E aí vai chegar um momento em que você vai saber que você perdoou. Como você vai saber que perdoou? Quando não doer mais. Quando você não tocar no assunto e não te ferir mais. E aí a gente fala em perdoar a pessoa. O que é mais difícil? Perdoar a pessoa ou perdoar o fato que a pessoa fez? O que vocês acham? Pode falar, gente. O que vocês acham? Quem acha que é a pessoa? Uma pessoa. Quem acha que é o fato? Eu acho que é o fato. Você sabe, perdoar a pessoa, mas muitas vezes a gente fica lembrando daquilo que aconteceu, não é? Então a gente tem que começar a pensar assim: se chegou até a mim, se a espiritualidade permitiu, foi porque eu também precisava passar por isso, não é? Nada acontece, não cai uma folha de uma árvore se não for permitido pela vontade de Deus. Então o que a gente passa muitas vezes, alguns nervosos, alguns perrengues, algumas situações difíceis, é permitido para que você possa aprender um pouquinho mais, para que você possa entender, e isso vai te fazer muito melhor mais para frente, vai fazer você crescer. O problema é que muitas vezes a gente quer entender agora com o foco muito pequenininho no problema. A gente está muito chateado, então a gente está pensando naquilo que ele fez. Mas se a gente vê uma visão maior no todo, uma visão mais ampla, a gente vai perceber que às vezes aquilo que a pessoa fez foi bom para nós. E muitas vezes a gente só vai ter essa visão mais ampla no futuro. Às vezes, quando a gente desencarnar, que a gente vai falar assim: poxa vida, olha, ele fez isso, mas graças ao que ele fez, eu fiquei muito mais forte. Eu cresci, eu consegui desenvolver e me tornei o que eu sou hoje. Então, é o que muitas vezes fica a pessoa carregando essa tristeza, é porque ela está pensando só no agora. Só no agora. E esquece de pensar de uma forma mais ampla. Então, quando a gente fala perdoar a pessoa, a gente fala um pouquinho mais fácil. Perdoar um fato exige um pouco mais de trabalho, porque foi exatamente o que te feriu. E vocês percebem, ou perceberam, que geralmente o que mais nos fere, quem mais nos fere, são as pessoas mais próximas. Família. Acontece com vocês também, não? Não é? É família, amigos. Então, geralmente fazem parte do nosso ciclo de convivência. Por isso que eu falo que não existe um sentimento ruim em relação a isso. O ódio, na verdade, é um amor invertido. A gente tinha um sentimento pela pessoa de amor e que por algo que aconteceu, inverteu para a raiva. Mas a raiva, ela não existe em si. Ela partiu de um sentimento de amor, de afeto que você tinha pela pessoa. Simplesmente inverteu. E quando a gente olha assim, mas por que esse sentimento inverteu? Será que a gente não criou expectativa demais em relação à pessoa? Porque o maior erro nosso é criar uma expectativa em relação a alguém. Eu não posso criar uma expectativa, por quê? Porque todos são falíveis. Então todo mundo pode errar. Agora, você criar uma expectativa ou querer que a pessoa tenha as mesmas ideias que você e você não quer que ela discorde alguma vez. E acontece muito disso. Porque a gente amar aqueles que concordam com a gente é fácil, né?
Mas amar quem discorda de você? Quem fala na tua cara algumas coisas que precisa? Será que a gente ama? Então, a gente tem que começar a reconhecer que o amor é em relação a qualquer pessoa. Não só aquelas que concordam, mas aquelas que são originais, autênticas e que falam para você algumas coisas que as outras não falam. Mas essa tem coragem de falar. E aí você começa a ver, né, que você também tem que respeitar a individualidade de cada um. Então, a gente, para não se decepcionar, nós não precisamos criar expectativas. Criamos apenas em Deus para que a gente possa seguir sempre confiante nesse trabalho. Significado de amar os nossos inimigos, né? Existe uma capacidade de perdoar. Nos força uma capacidade de perdoar que é fundamental, pois o ressentimento impede a evolução espiritual. Buscar o bem-estar do inimigo, mesmo quando ele não merece, é um ato de caridade e amor. E quando a gente fala assim, mesmo que ele não merece, mesmo que você esteja ressente, lembrar dele, falando assim, mentalizando, eu te amo. Que você seja feliz aonde você estiver. E que você busque, né, a paz, o seu progresso. Gente, quando você começa a emitir esse tipo de pensamento, a situação muda. A situação muda. Por quê? Porque você está emitindo esse pensamento. Agora, se você manda um pensamento de raiva, de rancor, de tristeza, você vai mudar alguma coisa? Você vai melhorar a pessoa de alguma forma? Não melhora. Porque você está colocando treva sobre a treva. Agora, quando você começa a colocar pensamentos positivos, você muda a pessoa. Lembrei de uma historinha japonesa que falava assim, sobre um casalzinho que acabou de casar. Um casal acabou de casar, estavam todos felizes, só que o noivo não tinha falado uma coisa para ela, para a noiva, para a esposa, né, agora, em que a sogra ia morar junto por um tempo. É uma alegria, né? Não. As outras casas que eu fiz, a mesma palestra, falei a mesma história, e o pessoal, vixe! Por isso que não contou. Por isso que não contou, né? Porque se contasse na hora, não ia querer casar, né? Mas ela ficou muito possessa, ficou com muita raiva, né? Ela falou, poxa vida, a gente está na lua de mel, né? Então a gente quer a nossa privacidade e tal. Mas não tinha outro jeito, a sogra ficou lá com ela. E aí, tudo que a sogra fazia incomodava ela. Se ela, por um exemplo, quem é dona de casa tem o seu jeito de guardar as panelas, a comida, tudo o seu jeito. Aí vem alguém, faz tudo diferente, guarda no lugar errado. Você não fica chateado? Você não fica irritado? Porque muda as suas coisas, né? Se você gosta desse jeito, a gente tem que nem a gente quando lava a louça, guarda as coisas, né, do armário, a gente faz de uma forma. Quando a minha sogra, que eu chamo de Xuxa, porque ela é loira, eu chamo ela de Xuxa, ela vai lá em casa e lava a louça, ela põe tudo parecendo uma avalanche. Muda tudo, né? Então cada um tem um jeito. Mas o que acontece? Ela foi colocando e tudo foi irritando a menina. Tudo. O fato de ela estar assistindo TV na sala, o programa preferido, tudo foi irritando. E aquilo foi tomando uma consistência dentro dela negativa. E ela não queria ferir o marido, não queria deixar o marido nervoso. Mas ela teve uma ideia maquiavélica. Eu falei assim, eu tenho um curandeiro aqui, eu vou pegar um veneno, vou pedir para fazer um veneno que eu vou matar essa velha. Falou assim. Aí foi lá. Falei assim, olha, eu não estou mais aguentando ela está me atrapalhando, não está deixando a gente ser feliz. Começou a falar um monte de coisa. Aí o curandeiro, né, falou assim, então tá bom, então você vai pegar isso daqui, ó, você vai colocar na comida dela. Só que você não põe tudo de uma vez, que senão você vai ser a principal suspeita, né? Então vai um pouquinho em cada refeição, você pinga umas gotinhas. E é assim, para você não ser a suspeita, você abraça ela, beija ela, você trata ela bem. Porque senão você vai ser presa. Então tá bom.
Ela chegou na casa dela, abraçou a sogra, beijou a sogra e foi: vou fazer um chazinho para a senhora. Foi lá e começou a pingar as gotinhas do remedinho e levou para ela. Aí depois preparou o almoço, a mesma coisa. Foi lá, preparou o almoço, pingou de novo. E abraçava a sogra, beijava a sogra, paparicava, para não ficar como suspeita. Passou o tempo, alguns dias e uma semana, aquilo que começou de forma mecânica, ela começou a criar um sentimento pela sogra. E ela começou a ter esse sentimento verdadeiro, começou a beijar, abraçar a sogra, conversar com a sogra. E depois a sogra começou a retribuir os carinhos. Começou a beijar, reconhecer, elogiar, começou a ajudar. Aí ela não mexia mais onde não devia mexer, deixava a nora cuidar de tudo. E aí começou a mudar esse sentimento. E aí a nora falou: meu Deus do céu, estou ferrada agora, porque eu não quero matar minha sogra. Eu gosto da velha agora. E aí ela foi correndo lá no curandeiro e falou assim: tem um antídoto, um remedinho que possa inverter esse efeito do veneno? Porque eu não quero mais matar ela. Aí o curandeiro falou assim: não tem antídoto. Aí ela falou: mas eu amo a velha agora, eu não quero mais que isso aconteça. E aí ela começou a chorar. E aí depois o curandeiro falou assim: olha, ela não vai morrer. Eu não te dei veneno, eu dei uma vitamina. Então, conforme quando você ia colocando lá as gotinhas, você estava deixando ela mais forte. Então você não vai matá-la. Não é disso que ela vai morrer. Então ela foi para casa, abraçou, pediu perdão para a sogra, né? Quem que foi que mudou? Ela ou a sogra? Ela, não é? Mas o que ela mudou? Que ela começou a ver a sogra não como uma adversária, uma outra maneira, não como uma inimiga, mas como uma pessoa, né, que deu um presente para ela, que era o marido, não é? Então começou a olhar a sogra de uma outra forma. Sogra é mãe duas vezes, né? Então a gente fala assim: ela começou a ter esse respeito. Então um exemplo de que na verdade o ponto de vista tem que começar por nós a mudar. Quando a gente começa, por mais que a pessoa nos feriu, mas a gente começa a dar amor, a gente começa a dar fazer essa oração, essa vibração, essa pessoa também vai mudar. Já aconteceu comigo também. Uma pessoa com quem eu trabalhei há muitos anos e que a gente tinha um problema de desafeto muito grande. Isso no ano 2000. E eu falei assim: se eu conheço uma doutrina, eu preciso, né, no caso, começar a mudar. E aí comecei a fazer uma oração para ele. Passou 6 meses, somos grandes amigos hoje. Mas, como falei, a gente que tem esse conhecimento tem que partir da gente. Se a gente não conhecesse a doutrina, aí seria diferente, né? Aí a gente poderia errar e falar assim: mas a gente não sabia a lei do amor. Mas a gente sabe. E a gente não colocar isso em prática, a gente, não que seja penalizado, mas simplesmente a gente vai sofrer por a consequência, porque a gente já sabia dessas leis do amor. Então a gente tem que colocar em prática. Então, superar a raiva e o egoísmo é um passo importante nesse processo espiritual, porque muitas vezes a gente não vai pedir perdão ou não vai conversar porque a gente coloca o egoísmo na frente. Eu não, ela que fez isso, ele que fez isso, ele que vem a pedir perdão. E isso trava o nosso processo. Agora, quando a gente tem a humildade de falar assim: olha, não importa quem errou, eu só quero ser feliz, né? Então eu te dou o meu perdão, eu te liberto, para que eu possa caminhar. Se ele querer guardar mágoa, aí é ele e Deus. Mas eu não quero partir para o outro lado, sofrendo as consequências, né, pesadas. E quem, no caso assim,
que vai para o outro plano, né? Esse sentimento vai. Quem participa de reunião mediúnica aqui? 1, 3, 4. Quantos espíritos que aparecem sofrendo por causa de raiva e rancor? Não é? Apego. Quantos espíritos que vêm atormentados? A gente vê aquele do Divaldo, do filme, né? Em quantos anos ele ficou atormentando o Divaldo? Até que ele viu uma mudança. E aí ele acabou virando até um guia para poder ajudá-lo. Mas mais de 40 anos, aquele sentimento de raiva, de ódio. Então é importante você pensar, eu preciso desse crescimento. Então não importa se ele não quer pedir perdão, eu vou pedir, eu vou tomar essa atitude, eu vou começar a ver o mundo de uma forma diferente. Como tem uma amiga do canal do Conectado no Evangelho, a Flávia, que ela fala assim, eu não crio débitos, não quero criar débitos. Então a gente tem que começar a pensar, magoou, ficou chateado? Espera um pouquinho, não bata de frente, espera a raiva passar, faz uma prece. E depois, se um dia, quando você não estiver mais com raiva, aí você pode voltar e conversar com a pessoa. Falar, olha, você lembra tal dia? Então você falou dessa forma. Naquele dia eu fiquei chateado, mas hoje eu estou bem. Porque muitas vezes a gente acaba falando o que não deve na hora da raiva, né? Não é o que se fala, mas é como se fala, a energia com que você fala. Ao sentir raiva de alguém, devemos procurar perdoar e buscar a paz interior, em vez de guardar mágoas. Em algumas situações, o afastamento pode ser necessário, mas o amor e a caridade devem estar sempre presentes, mesmo à distância. Amar os inimigos é um desafio que exige esforço, mas que, quando alcançado, traz uma paz interior, um crescimento espiritual e a possibilidade de construir relacionamentos mais saudáveis. Quando você perdoa do fundo do seu coração, que você consegue liberar esse sentimento, gente, é uma paz, é uma sensação tão maravilhosa, por mais que você fale assim, parece que você não ia ter saída. Porque quando você começa a olhar que mesmo que a pessoa fez isso, ela te deu uma chance de crescimento muito grande. Uma amiga minha, há uns 10 anos atrás, ela me contou uma história. Eu sou representante comercial, ela é cliente, né, que virou amiga. E é uma história assim, quando ela morava em São Paulo, ela era casada, tinha 3 crianças, escadinha, e o marido dela bebia muito, muito. E todo dia ela era agredida na frente das crianças, todo dia. E a situação foi piorando. Foi chegando num ponto em que ele começou a ameaçar de morte. Até que um dia ela tomou uma surra e ele ameaçou de morte. Só que ele estava muito bêbado e ele dormiu. Ela pegou a roupa do corpo, pegou uma muda de roupa para as crianças, pegou o dinheiro que tinha na carteira dele, foi para a rodoviária. E chegando na rodoviária, perguntou em vários guichês qual é o primeiro ônibus, para onde vai. E foi aqui em Bauru. Veio para Bauru, porque de São Paulo para Bauru tem bastante ônibus, né? E aí veio para cá. Chegando aqui, era bem de manhã, sem dinheiro para comer, o dinheiro foi tudo na passagem. Primeira coisa que ela foi fazer foi bater de casa em casa ali no Vista Alegre, que é o bairro de frente à rodoviária, né? Pedindo emprego, abrigo e comida. Você imagina você chegar com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, sem dinheiro e com criança pequena? Só que logo ela conseguiu um emprego e a pessoa estava precisando de uma pessoa que limpasse a casa, que cuidasse, e ela tinha uma casa no fundo do quintal. Então foi providenciado e ela começou a trabalhar, ficou muitos anos nessa casa.
E ela não guardava rancor desse marido. Ela simplesmente falava assim: que você seja feliz de alguma forma, que você encontre a sua paz, que você seja feliz. Ela conseguiu se reerguer, comprou uma casa, casou novamente, construiu uma família linda. As crianças chamam ele de pai. As crianças não são mais crianças, já geraram outras crianças. Então, a situação que ela estava em São Paulo era uma situação muito difícil. Mas será que se ela não viesse para cá, ela conseguiria tudo que ela conseguiu? Será que não era um motivo que a espiritualidade permitiu que ela avançasse? E muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas eu era de São Paulo, eu podia estar lá sofrendo, apanhando, ou talvez morta. E ela conseguiu vir para cá e mudar a história dela. Então, quantos de nós a gente não pensa de uma forma mais ampla, pensa naquilo, e aí a gente fica naquilo, mas quando você pensa de uma outra forma, poxa vida, quantas coisas eu aprendi e me tornei forte. Então, construir relacionamentos mais saudáveis na nossa vida significa liberar o passado e deixar no passado. O perdão é uma lição que nos ajuda a compreender a importância do amor, da caridade e do perdão, que são os fundamentos da nossa doutrina. E se a gente começasse a fazer uma prática todos os dias da nossa vida, para que a gente começasse a liberar esse perdão devagarinho, essa mágoa? Então, vamos fazer uma? Vou pedir então para o Henrique colocar uma música. Gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Tem como apagar um pouquinho a luz, Marina? Só deixar meia luz. Vamos inspirar o ar? Pode fechar os olhos, tá? Só não vão dormir, viu? Inspirando o ar profundamente, soltando bem devagar. Novamente nós vamos inspirar o ar bem profundo, agora soltando bem devagar. Mais uma vez, inspirando o ar profundamente e soltando bem devagar. Nesse momento, com a permissão da espiritualidade, com a permissão de Jesus, vamos trazer na nossa mente agora aquela pessoa que a gente precisa perdoar, ou as pessoas, se for mais que uma. Você está tendo uma oportunidade de libertar-se de tudo aquilo que te faz mal. Então traga essa pessoa à sua frente agora. Ela está de frente a você, olhando para você nos seus olhos. Nesse momento ela deu as mãos a você. Você está sentindo a mão dela e olhando nos olhos, não com os olhos de raiva, de rancor e tristeza, mas com os olhos de amor, de carinho. Você sente a mão dela, você reconhece nela uma pessoa falível, que errou, mas que está disposta a recomeçar. Olhe nos olhos dela e fale mentalmente para ela: eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Eu e você
somos um só perante Deus. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo. Eu te amo. E você também me ama? Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E você também me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Somos um só perante Deus. Eu te amo. Eu te amo. E você também me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E você me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. 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 Vamos abrindo os olhos devagarinho. Estão todos bem? Se você conseguiu trazer essa imagem da pessoa na sua frente, você pode continuar fazendo isso na sua casa todos os dias antes de dormir. Fazer essa prece. Se você não lembrar dela inteira, você pode falar: eu te amo. Seja cada vez mais feliz aonde você estiver. Seja aqui no plano físico ou espiritual. Seja cada vez mais feliz. Eu te libero o meu perdão. Vocês vão ver situações diferentes acontecer na vida. Porque foi liberado esse sentimento tão ruim. E que a gente não nasceu para ficar guardando, né? A gente nasceu para o amor, para a alegria, para a felicidade. A única coisa que a gente deve guardar é o amor. São situações boas, momentos bons. Obrigado pela atenção de cada um de vocês, mais uma vez. Fiquem com Deus. Agradecemos então nosso irmão Orlando. É tão bom ter o dom da palavra, né? Esse exercício do perdão, e serviu muito para mim hoje, viu, Orlando? A mim também. Aliás, todas servem para mim, né? Tem muito aprendizado, mas hoje especialmente foi para mim. Então, que nós possamos, né,
liberar o nosso perdão e que as pessoas liberem perdão para nós. Que a gente pensa que só as pessoas têm que nos perdoar. Que nós temos que perdoar as pessoas, mas as pessoas têm que nos perdoar. Também porque estamos no mesmo barco, né? É um caminho de ida e volta. Então, que possamos interiorizar e se pensar. A gente pensa na hora, o difícil é fazer, né? E principalmente a gente exercitar a tolerância. Eu falei, eu estou nessa encarnação para exercitar a tolerância. Então, mas Deus não coloca pessoas no nosso caminho, nem nos coloca no caminho de outros para nós aprendermos a nos tolerarmos. Acho que é o mais difícil, é isso. Porque o orgulho e a vaidade, né, que ainda carregamos, nos faz vítimas de nós mesmos, né? Como o Orlando disse, nós somos os primeiros prejudicados. Então, obrigada pelas palavras, Orlando, pelo exercício, né? Acho que, né, nesse estágio que nós estamos, todo mundo trouxe alguma coisa ou alguém, né? Mesmo que distante. Então, agradeço muito. Agora nós vamos passar aos passos, né? Para complementar essa noite maravilhosa, pedindo aos mentores desta casa, aos espíritos amigos, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, né? Que nós chamamos os nossos mentores, para que nos fortaleça na vontade de melhorar, que nós temos a vontade, por mais difícil que sejamos perseverantes na luta do bem a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma boa noite e felizes dias. Nossa Senhora.